Olá, alunos, professora Kênia, correção da atividade de física. Vamos lá então. Duas cargas pontiformes, o que significa pontiforme? Massa desprezível. Igualmente carregadas, então quer dizer, as duas cargas, tanto Q1 quanto Q2, têm o mesmo valor, igual 5 vezes 10 elevado a menos 6. Professora, de onde apareceu esse 10 elevado a menos 6? Dessa letrinha aqui, ó, que é o microcolumbus, que é essa letrinha aqui. Então, ela vale 10 elevado a menos 6. Então, eu coloquei aqui e aqui, no lugar do Q1 e no lugar do Q2. A distância entre elas é de 30 centímetros, só que eu não posso trabalhar com centímetros, divido por 100 e transformo ela em metros, que dá 0,3 metros. A constante eletrostática é uma constante, então é sempre o mesmo valor, que é 9 vezes 10 elevado a nona. Sabendo desses dados, então, eu vou trabalhar. Força é igual a constante, 9 vezes 10 elevado a nona. O Q1, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. O Q2, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância, que vai ser de 0,3 ao quadrado. Multiplicando o 9 vezes o 5 vezes o 5, eu vou achar 225. Mantenho a base de 10 e vou pegar o 9 menos 6 menos 6. O 0,3 ao quadrado dá 0,09. Dividindo o 225 por 0,09, eu vou encontrar 2.500. 9 menos 6 vai dar menos 3. Professora, como a senhora fez isso? Simplesmente 9 menos 6 menos 6, que eu encontro o menos 3 que eu pus na potência. Quando eu tenho esse valor, significa que eu dividi o 2.500 por 10 três vezes. Então, eu peguei o 2.500. Por que dividido, professora? Se tem um sinal de vezes, porque o expoente está negativo. Então, eu divido por 10 uma vez, divido por 10 duas vezes e divido por 10 três vezes, que eu vou encontrar um valor de 2,5. Beleza. O que aconteceu aqui? A professora colocou errado. Olha, tá repulsão e repulsão. Tem de haver repulsão por quê? Porque esse 5 é positivo e esse 5 é positivo. Quando eu tenho dois positivos, eu tenho uma carga de repulsão. Então, eu deveria, na hora de colocar isso aqui, um ser repulsão e o outro ser atração. Como eu coloquei repulsão nos dois, qualquer um dos dois valores, tanto a A quanto a D, você pode marcar. Então, essa é a resposta certa e vai ser uma repulsão. Então, não tem jeito de haver atração. Questão 2. Na questão 2, nós temos... Na questão 2, nós temos aqui duas cargas, né? O Q1 e o Q2. O Q1 de 3 vezes 10 elevado a menos 5. O Q2 de 5 vezes 10 elevado a menos 6. A constante ele não me deu, mas eu tenho de saber que é 9 vezes 10 elevado a nona. O Q1, 3 vezes 10 elevado a menos 5. O Q2, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, onde eu peguei? Aqui. O 15, que é a distância entre eles, que é de 15 centímetros, eu vou dividir por 100 e vou transformar ele em metros. Vai dar 0,15 metros. Foi esse valor que eu pus aqui, ó. Só que a distância está ao quadrado, então eu tenho de colocar o 0,15 ao quadrado. Vou pegar o 9 vezes o 3 e vezes o 5 e vou encontrar
135. A notação que é o 10, 10, eu mantenho uma base 10 e junto os expoentes. Então, vou ter 9 menos 5 menos 6. 9 menos 5 menos 6. Quando eu pego, então, isso aqui, ó, 135. Antes disso, 0,15 ao quadrado. 0,15 ao quadrado, 0,0225. Então, isso aqui é o 0,15 vezes 0,15, que deu esse valor. Quando eu divido 135 por 0,0225, eu vou achar os 6.000. Se eu pegar o 9 menos 5 menos 6, eu vou achar o menos 2. Então, que jeito que eu faço aqui? É o 6.000 dividido por 10 duas vezes. Então, uma vez dá 600, duas vezes dá 60. Então, essa aqui é a resposta da número 2, 60 newtons. A número 3, nós temos dois cálculos. Na verdade, ela se torna duas questões. Na letra A, eu tenho duas cargas. O Q2, o Q1, que é 2 microcoulombs, e o Q2, que é menos 4 microcoulombs. A constante é de 9 vezes 10 elevado a nona, o Q1 de 2 vezes 10 elevado a menos 6, o Q1 de 2 vezes 10 elevado a menos 6, o Q2 de 4 vezes 10 elevado a menos 6. A distância, que é de 50 centímetros, eu divido por 100 e acho 0,5 ao quadrado. Vou pegar, então, o meu 9 vezes 2 vezes 4, que deu 72. Vou juntar aqui o 9 menos 6, dá 3. Menos 6 dá menos 3. Quando eu divido o 72 por 0,25, de onde veio esse 0,25, professora? Daqui, ó, 0,5 vezes 0,5. Aí eu acho o 0,25. Dividindo, então, o 72 dividido por 0,25, vou achar 288 vezes 10 elevado a menos 3. Esse menos 3 veio 9 menos 6, menos 6. Aí dá menos 3. Posso parar aqui? Posso, porque eu não tenho nenhuma questão aqui que tenho esse de marcar. Então, eu posso parar aqui. Só que aqui eu posso também transformar ele em 0,288, porque eu pulei 3 casinhas, significa que eu dividi ele por 10 3 vezes. Eu poderia ter o 2,88 e manter um 10 elevado a menos 1, que também ficaria certo. Na letra B, o que eu vou fazer? Na letra B, ele fala que as duas esferas foram colocadas em contato. Ó, eletrização por contato. Quando eu coloco as duas em contato, as duas adquirem a mesma carga. Então, eu vou pegar o 2 mais o menos 4. 2 mais menos 4 dá menos 2. Dividir pelas duas esferas, cada uma da esfera vai ficar com menos 1. Então, aqui eu ficaria com menos 1 aqui, menos 1 aqui, e eu teria uma força de repulsão. Enquanto que aqui, na letra A, o 2 positivos e o 4 negativos, eu vou ter uma atração. Para mim fazer a conta, então, eu vou ter 9 vezes 10 elevado a nona. De onde veio? É uma constante, é sempre o mesmo valor.
1 vezes 10 elevado a menos 6, 1 vezes 10 elevado a menos 6, porque as duas cargas ficaram iguais. A distância aqui foi de 25 centímetros. Tenho de dividir por 100. Para quê? Para transformar ele em metros. 0,25 ao quadrado. 9 vezes 1 dá 9. Potência de mesma base, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Olha, 9 menos 6 menos 6. 0,25 ao quadrado dá 0,625. Dividir o 9 por 0,625 vai dar 144 vezes 10 elevado a menos 3. De onde veio esse 10 elevado a menos 3? 9 menos 6 dá menos 3. Posso parar aqui? Pode, com certeza você pode parar aqui. Se fosse uma questão de marcar, eu poderia estar desse jeito, sem notação, porque eu pulei 3 casinhas para trás, ou dividir por 1000, ou dividir por 10 3 vezes. Ou se eu pular só 2 casinhas, como eu tinha 3, pulei 2, sobrou 1 aqui. Então, essas aqui são opções que pode ser escrito essa força aqui. Mas a resposta é 144 vezes 10 elevado a menos 3. Na última questão, questão 4, você tem aqui 2 cargas, o Q1, que é o 4 vezes 10 elevado a menos 16, o Q2, que é 6 vezes 10 elevado a menos 16, e a distância, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Bom, então aqui já está em metros, então não preciso dividir por nada, eu só divido quando eu tenho centímetros. Força igual a constante vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu vou pegar a constante, que é de 9 vezes 10 elevado a nona, o Q1, que é de 4 vezes 10 elevado a menos 16, o Q2, que é de 6 vezes 10 elevado a menos 16, dividido pela distância, que já está em metros, 9 vezes 10 elevado a menos 9. 3 vezes 10 elevado a menos 9. Elevado ao quadrado. Então, como eu tenho aqui uma potência e eu vou colocar outra potência, eu pego e coloco entre parênteses. Vou ter, então, 9 vezes 4 vezes 16. 9 vezes 4 vezes 16, vou encontrar 216. Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base 10 e somo os expoentes. Então, vou ter 9 menos 16 menos 16. Professora, como eu faço isso? Pego minha calculadora. 9 menos 16 menos 16, que vai dar igual a menos 23, que foi o que eu coloquei aqui. Multiplicação de potência de mesma base, potência de uma potência, na verdade. Eu vou pegar o 3 ao quadrado, que deu 9. O 10 elevado a menos 9 ao quadrado, eu vou manter a base 10 e vou multiplicar os expoentes. Então, eu vou pegar o 9 vezes 2, que deu aqui 18. 216 dividido por 9, eu vou encontrar 24. 23 dividido por menos 18, menos 23 dividido por menos 18, divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base de 10 e vou subtrair os expoentes. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 23 menos 18. Menos 23, menos com menos, mais 18. Sinais diferentes, eu
subtrai e conserva o sinal do maior, deu menos 5. Então, essa aqui, meninos, é a resposta da minha questão. Então, essa aqui é a resposta da minha questão. Beleza. Professora, eu não tenho nenhum aqui com essa resposta. Mas você tem o 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. O que aconteceu aqui? Eu tinha 10 elevado a menos 5. Se eu dividir por 10 uma vez, eu vou reduzir esse expoente para menos 4 e vou pular uma casinha para trás. Então, se eu pego aqui o 24 e divido por 10 só uma vez, eu tenho 2,4. Só que aí o meu expoente vai diminuir, porque eu já dividi por 10 uma vez.